Mas nosso texto base de hoje está em Atos 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com muitas varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, esse texto aqui é um texto bem conhecido, mas tem várias questões nesse texto que a gente leu. A gente vai ver vários ensinamentos neste texto, começando com a mulher e até o carcereiro. A gente vai examinar esse texto ali. E Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho com toda ousadia, mesmo sabendo o que poderia acontecer com eles. É interessante, eles estavam numa cidade romana, numa cidade que não era de judeus, mas eles estavam ali pregando o evangelho, mesmo sabendo que talvez as consequências para eles não fossem boas. Eles já sabiam da perseguição, eles já sabiam o que estava acontecendo com os cristãos. E aí, eu lendo isto, eu fiquei pensando, né? Como nós temos reagido, ou como nós temos evangelizado. Porque hoje nós temos toda a liberdade para fazer. A gente pode pregar o evangelho e nada vai nos acontecer. Eu estou pregando o evangelho aqui, eu vou sair e nada vai me acontecer ali. Mas, às vezes, a gente arruma tanta desculpa para não pregar o evangelho. E Paulo e Silas, eles sabiam o que podia acontecer, que eles podiam até ser mortos
por pregar o evangelho, mas isso nunca foi impedimento para eles fazerem. Mesmo com todos os riscos, eles continuavam a pregar o evangelho, mesmo sabendo das consequências. E nós não temos esse perigo, né? Nós não temos. A maior consequência pode ser a pessoa não aceitar a nossa pregação. Essa é a maior consequência que pode acontecer conosco. E nós temos deixado de fazer. Então, está na hora da gente começar a refletir um pouco como anda a nossa vida cristã realmente. Como nós estamos nos portando como servos de Jesus. Porque Jesus disse assim, ide, pregai o evangelho. Então, é uma ordem de Jesus, ide e pregai o evangelho. A quem? A toda criatura. Será que nós estamos cumprindo o ide de Jesus? Isso é para todos, irmãos. O pregar o evangelho é para todos. Não é só para o pastor, não é só para a liderança, não, é para todos. Por quê? Porque todos foram transformados por Jesus. Então, nós não temos, mas eu vou falar o quê? Fale o que Jesus fez na tua vida. O maior evangelismo é o que Jesus fez na nossa vida. Paulo falava de Jesus e falava do que Jesus tinha feito na vida dele. Todo mundo conhecia Saulo. Agora, eles estavam conhecendo Paulo. O Paulo transformado. Então, o maior testemunho que Paulo podia dar era o seu próprio. Não, olha, antes eu perseguia vocês, eu mandava até matar vocês, mas vocês, os cristãos, estavam certos. Jesus transformou a minha vida. Então, nós precisamos ter mais ousadia. Eu acho que nós temos nos acostumado a uma vida religiosa e não uma vida de discípulos de Jesus. E tem diferença entre uma vida religiosa e ser realmente discípulos de Jesus. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 18, que é quando Paulo está incomodado, né, com aquela mulher, e diz assim, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. No versículo 16, diz aqui que, e aconteceu que indo nós à oração, onde que Paulo e Silas e os outros estavam indo? À oração. Eles estavam indo buscar a Deus, eles estavam indo na presença de Deus. Irmãos, ter uma vida na presença de Deus faz toda a diferença. Para nós podermos enfrentar e para nós termos discernimento. Essa mulher aqui que era adivinha, né, que tinha o espírito de adivinhação, diz o texto aqui que por muitos dias ela ficou falando, perturbando eles, por muitos dias, até que Paulo se cansou dela. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Esse espírito que estava nessa mulher, ele falou alguma mentira? Ele falou a verdade sobre os discípulos, né? Ele dizia assim, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Que coisa, né? Esse espírito que havia nessa mulher, ele não estava mentindo. Eles estavam ensinando o caminho da salvação e eles eram mesmo servos de Deus. Ele não mentiu. E é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho, porque nem sempre Satanás usa de mentiras para enganar. E se nós não tivermos o discernimento que vem de Deus, a gente cai na mentira. Ou a gente cai no engano, porque aqui não havia mentira, mas havia um engano de Satanás.
E diz que foi assim por muitos dias, até que Paulo se cansou. Por que aqui Satanás não usou de mentira? Por que aqui não houve mentira? O Espírito falou a verdade sobre eles. Porque ele sabia que podia ser repreendido. O Rogério falou, fala, Taimã. Porque eles falavam a verdade e isso podia encher o ego deles. As duas coisas aqui, tanto do Rogério quanto da Taimara, estão certas, né? O Rogério falou que eles tinham medo, o Espírito tinha medo de ser expulso. E era o que acontecia com os espíritos. Lembra quando Jesus foi expulsado do gadareno lá? Eles falaram, então nos manda para os porcos. Então, eles sabiam, o espírito sabia que ele podia ser expulso, né? Se ele fosse detectado ali, né? Então, ele tentou encobrir a sua presença falando a verdade. Ele falou a verdade. E o que a Taimara falou também é o que fala no meu coração nesse texto. Que ele estava tentando fazer com que Paulo e os discípulos ali, né? Porque quem não gosta de reconhecimento? Se você falar que você não gosta, é uma mentira. Porque todos nós gostamos de reconhecimento. Quando a gente faz alguma coisa, a gente gosta de ser reconhecido por aquilo. Não é verdade? Mesmo que seja dentro da nossa casa. Se fez um doce, um bolo, uma coisa diferente, você gosta de ser reconhecido. Nossa, que delícia, valeu, obrigado. É bom isso. Faz parte da nossa humanidade gostar de sermos reconhecidos. Todo mundo gosta, irmãos. Então, se Paulo, Silas e os que estavam junto recebessem esse elogio, esse reconhecimento e deixassem subir isso ao coração deles, o que acontecia? O Espírito tinha ganhado. Né? O Espírito saía ganhando, ele ia continuar ali naquela mulher e talvez os discípulos tivessem perdido, então, aquilo. Vocês lembram na tentação de Jesus, quando Satanás chega para Jesus e fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares? Quer dizer, é da natureza humana gostar de reconhecimento, gostar de status, gostar de ser vista, de ser aplaudida, isso faz parte da nossa natureza humana. Então, Satanás, ele usa conosco como? Com as coisas que são naturais a nós, que mexem com o nosso ego. Né? Foi assim com Eva, e os séculos foram passando e continua assim. Onde que Satanás ganha? Quando ele consegue fazer com que o nosso ego se expanda. E aí acabou, irmãos, porque quando o nosso ego ganha, nós já perdemos a nossa relação com Deus. Nós já perdemos a nossa intimidade com Deus. Quando nós recebemos a glória e não damos a Deus, já acabou a nossa intimidade, a nossa relação com Deus. Então, aqui, Paulo, ele foi 1 dia, 2 dias, foi levando, mas ele teve discernimento para dizer, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, que você é um espírito maligno que está na vida dessa mulher. Ele pôs um ponto final nisso. Mas como que ele teve esse discernimento? Por quê? Estavam em oração. Eles estavam buscando a Deus constantemente na presença do Senhor. Então, ele tinha discernimento para ouvir uma verdade vinda da boca de um espírito maligno. E será que nós temos essa condição de saber quando é Deus e quando não é? Será que nós temos esse discernimento de saber quando algo é de Deus e quando não é de Deus?
Então, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo e Silas e dos demais que estavam ali, que é ter intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus a gente é, mais nós vamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Ainda que pareça verdade, a gente vai saber, não, isso aqui até é uma verdade, mas quem está falando não é da parte de Deus. Então, parece uma coisa complicada, mas não é, irmãos. Não é. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo em nós. E ele testifica com o nosso espírito das coisas de Deus. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo testificou que ainda que aquilo parecia uma verdade, não era vinda de Deus. Então, irmãos, se nós estamos caindo no conto do vigário, é porque nós não estamos ainda cheios de Deus. Nós ainda não temos deixado o Espírito Santo nos dominar. E aí a gente acaba caindo, mas é tão bonitinho. Era tão bonitinho que ela estava falando, olha, eles estão ensinando o caminho da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. Não é bonitinho? Era um elogio. Mas um elogio vindo com segundas intenções. Então, irmãos, às vezes, Satanás usa assim, para nos tirar da presença do Senhor. Cuidado com elogios com segunda intenção. No seu trabalho, com as pessoas que você convive. Nós, mulheres, com elogios de quem não é nosso cônjuge. Homens, da mesma forma. Cuidado com elogios. Ah, mas é minha amiga, é meu amigo. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque quem deve alegrar o nosso coração é os nossos cônjuges. Nós temos que ter cuidado, porque Satanás usa uma brechinha, bem pequenininha, para entrar e destruir a nossa vida. Precisa ser uma porta aberta, é só uma brechinha. Se ele encontrasse no coração de Paulo e Silas uma brechinha de, olha, estou sendo reconhecido, estou sendo aplaudido, chegava para ele entrar e fazer na vida deles. Então, irmãos, às vezes são pequenas coisas que acabam destruindo a nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente descuida com pequenas coisas. Quando a coisa é grande, a gente vê de longe, né? Mas quando é pequenininho, então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Às vezes, em nome de Deus. O diabo aqui estava usando o nome de Deus, mas não era de Deus. Então, cuidado, irmãos. Hoje em dia tem muita coisa na internet em nome de Deus, mas não é de Deus. Não é de Deus. E a gente vai engolindo, sem ter discernimento, se é realmente de Deus ou não. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, de discernimento, de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo, então, haja no nosso espírito, mostrando que aquilo não é de Deus. Hoje a internet está carregada de coisas. E tem muita gente com nome falando besteira na internet. Falando em nome de Deus coisas que Deus não aprova. E se nós não entendermos que a gente precisa de discernimento, irmãos, a gente vai engolindo. E de repente nós estamos praticando coisas que desagradam a Deus. Ah, porque fulano de tal falou. Por isso que a ênfase aqui na igreja é estude a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Eu preciso conhecer, porque se eu não conhecer,
Eu como gato por lebre, como diz o ditado. Como? Porque tem muita coisa bonita. Tem muita frase de efeito hoje em dia, né? Muito autoajuda misturado na religião. E o povo está engolindo porque agrada o coração, agrada o ouvido. E isso é um problema. Satanás, ele entende que o homem tem essa necessidade de ser agradado. E aí, Satanás, ele ao invés de bater de frente com a gente, ele está usando de palavras bonitas, que agrade o nosso ouvido, agrade o nosso coração. Quando foi fora a nossa igreja aqui, você na internet tem visto palavras sobre inferno, sobre pecado? A gente não vê. É só palavra gostosinha de ouvir. Ninguém fala mais sobre inferno, sobre céu, sobre pecado. Ninguém fala mais. Por quê? Porque isso não agrada o ouvido. E sabe quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Jesus Cristo. Foi ele que mais falou sobre o inferno. Então, se Jesus falou, é porque existe. Ele existe, ele é real e ele está no final de uma vida sem Jesus. E às vezes nós achamos que estamos vivendo uma vida com Jesus, mas não estamos, porque estamos engolindo e vivendo uma vida que nos agrade. Irmãos, o evangelho sempre foi e sempre será um evangelho de confronto. Ele vai de encontro a nós. Todo dia ele nos confronta. Todo dia eu tenho que olhar para mim e dizer, não, eu preciso abandonar o pecado, eu não posso ceder, eu preciso ser firme. Todo dia, irmãos. Nós cantamos um hino que eu gosto muito da letra, que diz, todo dia o pecado vem. E é verdade. Mas hoje, parece que é errado falar sobre pecado. O errado é falar sobre pecado, é falar sobre o inferno, é falar essas coisas, porque, mas é real, irmãos. E é muita gente que está sendo enganada por espíritos malignos, disfarçados de palavras boas, doces. Essa mulher aqui, ela parecia tão boazinha. Se Paulo não tivesse discernimento, e o que acontece? Ela dava lucro para os donos dela, porque ela era uma adivinhadora. O espírito que habitava nela era um espírito de adivinhação. Então, ela era uma escrava, né? Então, ela dava lucro para os seus senhores, porque ela adivinhava, né? E eles recebiam. Quando ela perdeu o seu valor, né? Quando ela perdeu o seu valor para os seus donos, então eles se revoltaram contra Paulo e contra Silas, porque perdeu o seu lucro. Irmãos, é exatamente isso que acontece muitas vezes conosco. O mundo se revolta contra nós quando ele percebe que a gente não dá mais lucro para ele. Satanás se levanta contra a nossa vida quando ele percebe que nós já não estamos mais fazendo o que ele quer. Aí ele se levanta, porque enquanto ele não se levantar contra nós, é sinal que nós não estamos incomodando ele. Mas se ele se levantar contra nós, é sinal que nós não estamos mais dando lucro para ele. Nós deixamos de dar lucro para ele e ele vai se revoltar. E ele vai fazer de tudo. E aí, então, eles levam, né, eles na praça pública e tem aqui, falam que eles estavam colocando coisas que eles não eram para praticar, que eles eram romanos e não judeus e tal. E eles foram condenados à prisão com açoites. Além da condenação, eles foram açoitados antes de ser presos. Então, eles foram presos, vocês imaginem,
como eles estavam ao serem presos, as costas todas machucadas. Se tem uma coisa que Romanos sabia fazer muito bem, era castigar as pessoas. Eles sabiam muito bem, tanto que a morte de cruz é uma das mais terríveis que existe. E foi os romanos que começaram com a prática da morte de cruz, porque ela é terrível. Eles sabiam como causar dor às pessoas. Então, Paulo e Silas, eles foram presos, mas antes eles já estavam machucados. Muito machucados. Mas, no versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Murmurando. Mas nós estávamos aqui pregando o evangelho. Livramos aquela mulher do espírito maligno. E olha onde é que nós estamos. Aonde que a gente foi parar. Irmãos, às vezes a gente quebra uma unha. E a gente começa. Porque, olha o que aconteceu comigo. Fui limpar a igreja, escorreguei e caí. Torci meu pé. Gente, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não temos ideia do que é um sofrimento de verdade, como Paulo e Silas estavam vivendo. Eles foram açoitados. As costas deles deviam estar em carne viva, porque era assim que ficava depois de açoites. Eles foram lá e tinha a ordem deles ficarem bem seguros, que eles não podiam fugir. Aí o carcereiro, de medo, foi lá e colocou eles amarrados ainda no tronco. Então, eles estavam completamente desconfortáveis. Não podiam nem achar uma posição para descansar. Porque as costas doendo, os pés amarrados, eles não podiam nem deitar, irmãos. Nem deitar de ladinho, assim, para tentar amenizar a dor das costas. Porque os pés estavam amarrados num tronco. Se nós pararmos para imaginar um pouquinho do que eles estavam sofrendo lá, e eles estavam sofrendo por quê? Por causa de Cristo, por causa de pregar o evangelho. Este era o único motivo do sofrimento. Mas eles estavam orando e cantando. Irmãos, tem irmão que vem no culto de domingo e não canta na hora do louvor. Porque está preocupado com o amanhã, ou está preocupado com o problema que está vivendo. E eu falo para vocês, que Paulo e Silas, eles mostram que a adoração não deve e não depende da circunstância que a gente está vivendo. Porque circunstância difícil, todo mundo vai viver, uma hora ou outra. Todo mundo passa por problemas, dificuldades, lutas, aflições, todos passamos. Mas se nós só adoramos a Deus, se está tudo bem, tem algo errado com a nossa adoração a Deus. Tem algo muito errado. Parece que quando a gente está passando por luta, Deus deixou de ser Deus para nós. A gente não ora, a gente não canta. Porque há tristeza no nosso coração. A gente deixa que as circunstâncias governem a nossa vida, governem o nosso coração, tirem a nossa paz, a nossa alegria. Isso é errado, irmãos, porque a nossa alegria tem que estar em Deus, somente em Deus. Porque se estiver em Deus, as circunstâncias ao nosso redor não vão nos impedir de ter comunhão com Deus. Quando a circunstância ao nosso redor nos impede de ter comunhão com Deus, tem algo errado conosco, na nossa vida com Deus. Na quarta-feira, o Fernando até falou aqui, quarta-feira choveu, e nem foi um temporal, né, irmãos? Mas tinha muita pouca gente na igreja na quarta-feira. Se uma chuva nos tira da presença de Deus, irmãos, imagina um açoite e uma prisão. Se Paulo e Silas
Se deixasse levar pela circunstância, eles tinham ido embora. Chega, não quero mais. Eu não quero mais. Olha onde eu estou por causa do Evangelho. Olha só o que aconteceu comigo. Não, eles em vez de estar lá chorando, murmurando, estavam adorando e cantando ao Senhor. E eles estavam testemunhando para os outros presos lá. Eles foram presos por causa de evangelizar. E eles foram para a cadeia e continuaram evangelizando. Quando que aqueles presos iam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho? Sem que Paulo e Silas fossem para lá, para a prisão. Então tem coisa que Deus permite que aconteça. E quando a gente entende que se está acontecendo é porque Deus permitiu e tem um propósito nisso, nós vamos olhar para o propósito, nós vamos confiar no processo e nós vamos cumprir a vontade de Deus. Talvez aquele carcereiro jamais tivesse outra chance de salvação. E Jesus, irmãos, por mais que Jesus, ele nos olhe como um todo, como multidão, ele nos olha também individualmente como pessoa. Por causa do carcereiro lá, Paulo e Silas foram presos. O Senhor, não podia ser de outro jeito, um pouquinho mais fácil. Mas às vezes, irmãos, é na dificuldade que se revela o que está no nosso coração. Se eu sou grato a Deus, eu vou mostrar minha gratidão na hora da dificuldade, porque na hora que está tudo bem, é fácil a gente ser grato. Está tudo bem mesmo. Mas na hora que a coisa aperta, é que o nosso coração se revela. É na hora do aperto, da dificuldade. Na hora em que vem entre a minha vontade e a vontade de Deus. Qual que vai sobressair? A vontade de Paulo e Silas, pode ter certeza, era não estar naquela posição, não estar naquele lugar, não estar daquele jeito. Mas entre a vontade deles e a de Deus falou mais alto na vida deles. Qual tem sido na tua vida que tem falado mais alto? A vontade de Deus ou a tua? Quando acontece algo na tua vida, você continua glorificando a Deus ou você é como o povo no deserto que já começa a murmurar? Qual a nossa posição, irmãos? Qual é a nossa posição diante das circunstâncias que vêm sobre nós? Como nós temos reagido às dificuldades, fala muito de onde está a nossa confiança, em quem está a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar sempre em Deus, e apesar de, eu confio em Deus. Por quê? Porque Deus pode fazer o impossível acontecer. E o que Deus fez? Um terremoto. Deus foi lá e fez um terremoto básico, né, irmãos? Coisinha bem básica. Deus foi lá e fez um terremoto acontecer e as prisões se abrirem, eles serem soltos, eles podiam fugir. E a gente pensa assim, tudo bem, eu entendo Paulo e Silas não fugir, né? Afinal, eles eram crente, e crente tem que se portar diferente, né? Pode sair correndo. Mas e os outros presos? Por que eles não fugiram também? Eles podiam aproveitar a chance. Quando que aconteceu outro terremoto desses? Mas sabe por que eles não fugiram? Porque Paulo e Silas estavam cantando e orando antes. As prisões foram abertas por Paulo e Silas. Mas outros foram beneficiados com o que Deus fez. Então, irmãos, quando nós, apesar das circunstâncias, continuamos louvando a Deus, Deus pode fazer um terremoto acontecer. E Ele vai nos beneficiar. E vai beneficiar outras pessoas que estão nos vendo. Mas como que as pessoas vão crer e querer esse Deus, se nós só fazemos resmungar, em vez de adorar? Nós só fazemos lamentar, ó céus, ó vida.
Qualquer coisa que aconteça, a gente se lamenta, irmãos. A gente se lamenta por qualquer coisa. Imagine se nós hoje tivéssemos que passar pela perseguição que os primeiros cristãos passaram. Nós não temos ideia do que eles sofreram. Eu, particularmente, não tenho ideia. E eu sempre falo para Jesus, Senhor, eu não quero passar pela grande tribulação. Mas, se eu passar, não deixa eu ser torturada. Seja rápido o negócio. Porque é complicado pensar em tortura. Mas, irmãos, os primeiros cristãos, eles eram mortos. Ali, a pedrada, como Estevão, com os leões e Nero, né? Nero matou muitos cristãos na arena pelos leões. E eles continuaram pregando o evangelho. Paulo e Silas estavam lá. Em vez de eles ficar chorando pela dor que deviam estar sentindo, sim, eles com certeza estavam doendo. Não estava nada confortável ali na prisão. Não podia estar confortável. Ninguém fica confortável numa situação dessa. Mas a postura deles continuou a mesma. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós cantamos isso, mas nós não vivemos isso. A gente acha muito bonito o louvor, mas é muito difícil colocar em prática na nossa vida. Porque nós somos muito murmuradores. A gente aprendeu a ser murmurador. Qualquer coisa que saia fora, nós já estamos falando besteira. A gente já está dizendo que Deus nos abandonou. Já pensou se Paulo e Silas achassem que Deus tinha abandonado eles lá? A gente não vê eles falando, olha a nossa situação, Deus nos abandonou. Não, eles estão lá louvando e adorando a Deus e... É fácil, irmãos? Não é. Não vou dizer para os irmãos que é fácil, mas não é. Não é fácil, mas é possível. Sabe quando? Quando nós estivermos cheios da presença de Deus. Quando o inimigo não puder resistir a nós. E nós estivermos plenamente cheios da presença de Deus, nós vamos conseguir louvar e adorar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Então, para a gente vencer, a gente precisa estar cheio de Deus. Senão, é inevitável, a gente vai sucumbir, a gente vai ceder, a gente vai dizer, não quero mais, porque ninguém gosta de passar por coisas difíceis. Mas, a gente precisa entender que mesmo na dificuldade, Deus não deixou de nos ver. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Então, se Ele permitiu algo na tua vida que você não esteja gostando, saiba que Ele continua no controle. Continue louvando, continue adorando e Ele vai fazer um terremoto acontecer. Creia. No versículo 30, né? Diz, e tirando-os para fora, diz, Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui, né, então, o carcereiro, ele, com certeza, ele tinha ouvido os louvores de Paulo e Silas, as orações, ele tinha ouvido. E aí ele vê que eles tinham a chance de fugir, ele até pensou em se matar, porque sabia que o castigo ia ser grande, né, sobre ele. Mas ele reconhece em Paulo e Silas que eles realmente tinham Deus na vida deles e ele quer a salvação.
o viver de Paulo e Silas era tão contagiante que o carcereiro, ele procurou, olha, o que eu preciso fazer para ser salvo também? Porque eu estou vendo o que aconteceu com vocês e eu estou vendo que vocês continuam felizes, alegres, apesar de tudo, firmes. Eu quero essa salvação para mim também. Então, qual tem sido o nosso testemunho para as pessoas? As pessoas olham para nós e, puxa, eu quero conhecer esse teu Deus. O que eu preciso fazer para ter esse Deus que você tem na tua vida também? Por quê? Porque a dificuldade não te joga para baixo. O dia ruim não faz você praguejar. As pessoas notam, irmãos. As pessoas estão nos vendo, sim. As pessoas estão de olho nas nossas atitudes, sim. Elas estão de olho no que a gente faz. Como a gente age, o que a gente fala. Elas estão de olho. E às vezes a nossa vida já é testemunho suficiente para as pessoas quererem Jesus. Mas será que a gente tem aguentado esse processo, né? Eu tenho certeza que no versículo 34, no final dele, diz: e alegrou-se com toda a sua casa, né? Ele leva os discípulos para casa, come com eles e todos se alegram ali. Você imagina a alegria de Paulo e Silas. Para Paulo e Silas não foi pesado, irmãos, passar por isso. Porque o carcereiro se converteu. A conversão, Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo todo. Se nós tivermos essa visão de Jesus, de que uma pessoa é mais importante do que o mundo todo, nós vamos tomar cuidado com como nós tratamos as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Por que que uma alma para Jesus vale mais do que o mundo? Porque este mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. Para Deus, este mundo aqui não importa mais. Haverá um novo céu e uma nova terra. Deus não quer mais essa terra toda corrompida, mas Ele quer as pessoas que estão nessa terra. Ele quer. E Ele quer essas pessoas salvas para viverem com Ele. Então, por isso que as pessoas valem mais do que o mundo inteiro para Jesus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quantas almas nós temos ganhados para Deus? Se nós tivermos isso dentro de nós, que para Deus uma pessoa vale mais do que tudo. Então nós vamos lutar pelas pessoas. Nós vamos ter cuidado com as pessoas. Nós vamos amar as pessoas. Mas o que o mundo, Satanás sabendo disso, o que ele tem feito conosco, com as pessoas? Que elas amem as coisas e se fechem para as pessoas. Não é? Nunca o mundo esteve tão egoísta quanto nos dias de hoje. Não é verdade, irmãos? Quem aqui conhece os seus 3, 4 vizinhos mais próximos? Pelo nome. Mas hoje em dia nós não conhecemos mais. As pessoas estão cada vez mais, no mundinho delas. Fechadas. Egoístas, que só pensam em si mesmas. Mas nós pertencemos a Deus. E Deus jamais foi egoísta. Nós não podemos ser igual ao mundo, não, irmãos. Nós não podemos nos tornar egoístas como o mundo. Te vira aí. Dá seus pulos. Quando alguém bater precisando de nós. O que nós temos feito? Mas vai me ligar essa hora da noite. Então, eu estava indo dormir. A pessoa vem me procurar. Bem agora que eu sentei para almoçar. Entendeu, irmãos? Nós estamos nos tornando igual ao mundo. A gente é egoísta.
E olha que nós não estamos presos, com as costas cheias de chibatada, amarrados os pés no tronco. Muito cristão, se acontecesse isso hoje, saía correndo. Falava para o carcereiro, se mate aí. Pode se matar. Eu estou indo. Você me amarrou lá, né? Você me amarrou lá. Porque, irmãos, o mundo tem se tornado cada dia mais egoísta. Isso é uma estratégia maligna. Quanto mais egoísta eu me torno, menos amor eu tenho ao próximo. E o que Jesus disse? Ame a Deus e ame o próximo. E você sabe que a igreja de Cristo, eu não estou falando que a igreja deve se misturar com o mundo, mas a própria igreja de Cristo, ela tem se fechado. A igreja não evangeliza mais. A igreja não busca mais o perdido. A igreja não se importa com as pessoas. Irmãos, nós estamos nos tornando igual ao mundo. Nós somos sal e luz. Diferente do mundo. Diferente do mais demais. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Quando foi a última vez que você chorou com alguém? Pela situação dele, não pela sua. Chorar com o outro não é você se reunir lá e ouvir a pessoa contar os problemas dela, você contar os seus e os dois chorar junto. Não é nesse sentido, não. É no sentido de eu me compadecer tanto com a dor do outro que me afeta. Me afeta. Será que nós estamos vivendo assim? Será que nós estamos vivendo esse evangelho? Porque hoje em dia parece que a gente está se tornando, como diz o pastor Isaías, meio cascudo. Nada mais nos afeta. A outro lá é problema dele. As escolhas dele. Irmão, nós precisamos mudar a nossa visão. Paulo e Silas, eles não tinham essa visão. Eles tinham a visão de reino. Ainda que eles tivessem que sofrer pelo reino, eles sofreriam pelo reino. Ainda que o processo era difícil, eles passariam pelo processo pelo reino. Nós estamos crentes mal acostumados, a gente não quer sofrer nada. A gente não quer passar uma tribulaçãozinha, nada pelo reino. E uma demonstração clara disso é que o cristão hoje não fala que é cristão no seu trabalho, não fala que é cristão na escola, os vizinhos não sabem que ele é cristão. Se ele é dono da empresa, os funcionários não sabem. Eu brinco às vezes com o Isaías, que eu falo assim, que ele se arruma coisa, e ele se arruma mesmo. Todos os clientes dele, né, que ele trabalha, todo mundo sabe que ele é pastor. Todo mundo sabe. Aí ele vai vender um tal de ora por mim, ou manda mensagem lá no WhatsApp, pastor, ora por mim, e não sei o quê. Todo mundo sabe que ele é pastor. Mas hoje em dia o cristão não quer que ninguém saiba. Eu vejo tanto cliente do Isaías, tem um cliente dele lá de Serra Negra, que eu conheci o tio dele há muitos e muitos anos atrás. Era cliente do Isaías antes da Tidre ainda, Autopeças, há muitos anos atrás. E agora o sobrinho dele é cliente de Isaías. E era assim, muito fechado para falar, né? E aqueles católicos bem beato ainda aqui. Só que ele começou a falar uma coisinha aqui, pedir um conselho ali, e ele começou a ver que era diferente a coisa. E agora, irmãos, ele está pedindo, toda semana ele fica lá, quer conversar, quer pedir, mas isso aqui. Quer dizer, ele está abrindo a mente para as coisas de Deus. Mas se o Isaías fosse lá só como vendedor, eu vou vender, meu trabalho, vou vender. Vender a tinta, tchau, tal. Nós, cristãos, a gente sempre tem que ver o reino de Deus em primeiro lugar. O que diz lá em Mateus? Busque em primeiro o reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra é para buscar as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. É isso. Então, as pessoas, elas têm que saber que nós temos um Deus verdadeiro. Para que quando elas precisem, elas nos procurem. Para que a gente possa, então, fazer como Paulo e Silas fizeram para o carcereiro. Crer no Senhor Jesus. E você vai ser salvo.
Mas as pessoas não sabem nem que é cristão, como que elas vão procurar? Porque hoje nós temos vergonha de dizer que somos cristãos. Que seria do evangelho se os discípulos e os primeiros cristãos tivessem vergonha? Nós nem estaríamos aqui hoje na presença de Deus. Então, nós precisamos mudar nossos conceitos. A nossa vida com Deus não é feita só de bênçãos. Mas se alcançar a salvação de alguém é preciso sofrer, vai valer a pena. Nossa vida não é feita só de bênção. E é um engano quem pensa que é isso. Porque essa é a pregação que está na moda, né? Bênção, bênção, aceite Jesus e só bênção. Ninguém fala de pecado, ninguém fala de inferno. E é só coisa boa. Isso é uma enganação, irmãos. Porque nós sabemos que a vida cristã não é feita só de bênção. O exemplo está aqui de Paulo e Silas. Está o exemplo deles aqui. Mas, para eles ganhar o carcereiro, eles tiveram que passar pela tribulação, valeu a pena. Então, ainda que a gente passe por tribulação, se é para o reino, vale a pena. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena. Nós não queremos sofrer, irmãos. Nós somos discípulos de Jesus e ninguém sofreu mais do que ele ali na cruz. A gente não quer sofrer, mas é discípulo dele. Todos, com exceção de João, que morreu velhinho lá na ilha de Patmos, todos os outros discípulos foram martirizados, morreram de forma trágica. E nós hoje não queremos sofrer nada. O cristão de hoje não quer sofrer nada. O que Jesus falou para Paulo quando ele chamou a Paulo, né, na conversão de Paulo, quando era para ir orar, e ele, eu não vou orar por aquele lá, ele manda matar os cristãos, não vai lá, ore por ele, porque ele vai saber agora o que importa padecer pelo meu nome. Jesus falou para Paulo que a vida dele não ia ser fácil, e Paulo entendeu, mas que ia valer a pena. É o final, irmãos, que vai valer a pena. Não pense que é nessa vida que ser cristão vai valer a pena. Não, nessa vida é uma vida de renúncia, de perrengue, de confronto. Mas lá na glória vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Então, irmãos, nós precisamos ter esse conceito de vida cristã. Nós precisamos viver essa vida cristã que está aqui na Bíblia. Por que está o relato tão difícil de Paulo e Silas? Para nos mostrar que ser cristão não é sombra boa e água fresca. Deus nos guarda, nos abençoa, mas não queira ver você só bênção. Tem momentos de angústia, vai ter momentos de angústia, mas como você passa por esses momentos faz toda a diferença. Então, quando vier um momento de dor, de angústia, passe louvando, adorando a Deus. Passe na presença de Deus. E saiba que, se preciso for, o impossível vai acontecer. Desde que você esteja na presença de Deus. O segredo é estar na presença de Deus. Custe o que custar. Seja do jeito que for. Nem que sofra aqui, para ganhar lá na frente. Tenha medo de sofrer por causa de Jesus, não, irmãos. Não tenha medo de sofrer por causa de Jesus. Não por causa dos seus erros. Por causa dos erros, a gente tem que ter medo mesmo, para não errar. Mas sofrer por Jesus é muito bom, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, seja um crente como Paulo e Silas. Um verdadeiro crente.